Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. Ele disse a Vossa Excelência que o dinheiro teria sido entregue pelo general Braga Neto. A pergunta é objetiva. Não foi um empresário do agro que teria entregue esse dinheiro ao réu colaborador? Não, senhor, para mim não. Quem teria arrumado o dinheiro seria um empresário do agro, mas quem teria entregue fisicamente o dinheiro teria sido o general Braga Neto, é isso? Sim, senhor. Pois é, Mauro Cid, o pessoal do agro. O Brasil se esqueceu do pessoal do agronegócio? O interrogatório do tenente-coronel ocorreu durante os inquéritos sobre o plano Punhal Verde e Amarelo, aquela operação militar que pretendia assassinar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro confirmou o que já tinha dito em delação premiada, que o general Braga Neto havia recebido dinheiro de um empresário do agronegócio para executar o plano. Segundo o Cid, o dinheiro foi colocado em uma sacola de vinhos. Então, aí o general Braga Neto entregou e ele comentou que era alguém do agro que tinha dado. Mas eu não sei o nome de quem foi quem passou para ele o dinheiro. A gente sabia que o pessoal do agro estava sempre ali, né, trazendo manifestantes, tudo. Quem é esse pessoal do agro sem rosto, sem nome e impune? Por que o setor, que aparecia como principal financiador da ruptura democrática, sequer foi citado nos inquéritos realizados pelo Supremo em maio? Estas são as perguntas que orientam o novo estudo produzido pelo De Olho nos Ruralistas, Agrogolpistas. Durante 4 meses, nossa equipe de pesquisa percorreu listas de pessoas físicas e jurídicas investigadas por contratar a infraestrutura dos acampamentos golpistas e viabilizar o trancamento de rodovias de norte a sul do país. Essas ações tiveram início em 30 de outubro de 2022, logo após a vitória de Lula nas eleições, e se mantiveram de forma contínua até 8 de janeiro de 2023, quando as hordas bolsonaristas saquearam a Praça dos Três Poderes. Nós constatamos que 142 fazendeiros e empresários do agronegócio foram implicados por sua participação em atos antidemocráticos. Não se tratam de figuras sem importância, de vovós do barro ou cabeleireiras que picham estátuas com batom. E que elas cumpram suas penas, tá? Eles são mega empresários, parceiros de multinacionais e bancos como Syngenta e BTG Pactual. Você sabia que o causador do maior desmatamento químico da história do país também colaborou para a tentativa de golpe? E que os agrogolpistas eram próximos de Braga Neto, o general preso que diz não ter conhecido nenhum empresário do agronegócio? Não tinha, como eu disse ao senhor, contato com empresários. Então eu não pedi dinheiro para ninguém e não dei dinheiro nenhum para o Cid. Não tinha, general? Tem certeza? Após muito tempo guardando os limites do sul do Brasil, o gaúcho migrou para o norte e do norte mudou o perfil. Deixou para trás a campanha e a beleza dos Campos Dourado e se foi a buscar nova vida numa terra de mato fechado. Esse senhor que canta em frente de um campo de soja é o gaúcho Argino Bedin. A imprensa que cobre o agronegócio o conhece. Argino não é um rei da soja qualquer. Em Sorriso, no nortão de Mato Grosso, ele é mais que isso. Ele é chamado de pai da soja.
Isso não é pouca coisa em um município que ostenta o título de capital nacional do agronegócio e figura no topo do ranking de produção mundial do grão. Argino foi um dos primeiros gaúchos que chegaram à região nos anos 70, durante as missões de colonização promovidas pela ditadura militar. Líder dos colonos, ele foi um dos responsáveis pela emancipação de Sorriso, em 1986. Entre 87 e 88, foi vereador. Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos fundões dessa pátria se acha um gaúcho abrindo fronteira. Argino Bedin e seus familiares compõem 1/3 da lista de fazendeiros e empresários do agronegócio de Sorriso investigados por apoio aos atos golpistas de 2022 e 2023, consolidada no dossiê agrogolpistas. O clã representa 10 dos 34 sorrisienses da lista. Ao todo, o estado de Mato Grosso responde por metade dos 142 agrogolpistas identificados. Esses empresários aparecem em grande parte associados ao envio de caminhões para os bloqueios em rodovias ou para o acampamento em frente do quartel-general do Exército em Brasília. Lembram-se dele? Ali, milhares de bolsonaristas pediam intervenção militar e a prisão de Lula e do ministro Alexandre de Moraes. Chegaram a expulsar policiais do Distrito Federal. Foi desse QG que saiu a marcha golpista de 8 de janeiro, que terminaria no quebra-quebra na Praça dos Três Poderes. Segundo o relatório da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, de novembro de 2022, o clã Bedin era proprietário de 15 dos 234 caminhões fichados no acampamento golpista. No mesmo mês, o ministro Alexandre de Moraes decretou o bloqueio das contas bancárias de Argino e 3 parentes, a filha Roberta Bedin, o primo Sérgio Bedin e Rafael, filho de Sérgio. O motivo? O patrocínio de bloqueios rodoviários após a vitória de Lula em 30 de outubro. E teve financiamento de campanha? Teve. Sérgio Bedin doou R$100 mil para a campanha de Bolsonaro à reeleição. Outro primo, Luciano Bedin, depositou 60 mil para o ex-presidente. Junto de Sérgio, o pai da soja, Argino Bedin, foi um dos empresários indiciados pela CPI do 8 de janeiro. Durante seu depoimento, em 3 de outubro de 2023, Argino chorou e exerceu o direito ao silêncio, garantido por um habeas corpus. Eu queria que o senhor me informasse aqui quantos caminhões do senhor e de seus familiares foram enviados para o acampamento aqui do 8 de janeiro. Eu vou exercer o meu direito de permanecer calado. Havia a presença de caminhões seus e de seus familiares em relação a esses bloqueios? Vou exercer o meu direito de permanecer calado. O senhor não vai responder nenhuma das perguntas? Vai sempre ficar exercendo o seu direito ao silêncio? Vou permanecer em silêncio. Tá. Vejam só quem correu para consolar o empresário. O entusiasmado Abílio Brunini, na época deputado do PL, ruralista, atual prefeito de Cuiabá. Eu queria até fazer um pedido pro senhor. Eu vi o senhor muito triste, muito sério, muito preocupado. Quero até que a câmera mostre o rosto do senhor, mas eu queria um sorriso do senhor. Sorria, fique feliz, fique tranquilo. A gente precisa de ver o senhor sorrindo. O senhor não fez nada de errado. E aqueles esquerdistas que acham que no Mato Grosso ele vai ser acusado ou ofendido, de modo algum. Ele vai ser aplaudido em Sorriso. A profecia de Brunini se cumpriu. Quando retornou a Sorriso, 4 dias após o depoimento, Argino foi ovacionado em um evento de gala organizado por políticos e expoentes do agronegócio mato-grossense. O momento foi registrado em vídeo pelo vice-prefeito de Sorriso, Acácio Ambrosini, do Republicanos, que já recebeu doações de campanha de Argino, Sérgio e Nilson Bedin. A relação de Argino e seu clã com as rodovias não se dá apenas pelo transporte de cargas, eles também administram rodovias. Seu primo Ari Pedro Bedin foi fundador e conselheiro fiscal da Intervias Concessionária,
empresa responsável pelo trecho Sorriso-Novo Biratã da rodovia BR-242, que liga o nortão mato-grossense ao litoral da Bahia. A Intervias foi fundada por Oli Baltazar Lermen, vereador de Sorriso pelo PFL, filho da Arena, avô do União Brasil, entre 89 e 92. Oli é pai de Alexandre Lermen e Adriana Lermen Bedin. Esta última é casada com Evandro Bedin, filho de Ari e dono de mais um dos caminhões do agrogolpismo. Entenderam? Esses empresários se conhecem e se relacionam em família e nos negócios. Somando os caminhões de Alexandre e da transportadora Dalila Lermen, o clã enviou 20 veículos ao QG golpista. Juntando com a frota dos Bedin, as duas famílias são donas de 35 caminhões fichados pela Secretaria de Segurança Pública do DF, um quarto da frota que saiu de Mato Grosso para impedir a posse de Lula. Não seriam esses os mega financiadores que o diretor da Polícia Federal diz não existirem? A frota dos Lermen inclui aviões. Oli Baltazar Lermen é sócio da JPO Aeroagrícola. Outro sócio da empresa, João Darcy Giusti, que enviou outros 2 caminhões a Brasília. Giusti foi sócio de Argino Bedin em outra empresa do ramo, a Sociedade Aérea G5, liquidada em 2023. Quem também fazia parte da G5 era o sojeiro Darcy Potri. Sua família enviou 2 caminhões, um em nome da Potri Transportes e outro em nome do sobrinho Edemar Potri, mais um sócio da concessionária Intervias. Os clãs que lideraram os envios de caminhões se entrelaçam pelo ar e pela terra. Argino Bedin foi o principal articulador para a instalação do Aeroporto Regional do Sorriso, batizado com o nome de seu pai, Adolino Bedin. Foi ali onde Jair Bolsonaro elogiou os fazendeiros da região por descumprirem o isolamento do Covid-19, quando o Brasil acumulava 135 mil mortes pela pandemia, em setembro de 2020. Vocês não pararam durante a pandemia. Vocês não entraram naquela conversinha mole de fica em casa, a economia te vê depois. Isso é para os fracos. Brasil acima de tudo, Mato Grosso acima de todos e Deus abençoe o nosso país. O aeroporto Adolino Bedin foi construído em um terreno da família, permutado junto à Prefeitura de Sorriso em troca de imóveis municipais. Em 2019, Argino tornou-se réu em uma ação civil por improbidade administrativa após o Ministério Público de Mato Grosso apurar um prejuízo de 3 milhões de reais aos cofres municipais decorrente da transação. Os contratos foram assinados entre 2005 e 2007. Segundo a denúncia, o então prefeito Dilceu Rossato forneceu bens públicos mais valiosos que os cedidos por Bedin. A ação aguarda a sentença de primeiro grau. Argino foi candidato a vice-prefeito na chapa de Rossato em 2002, sem sucesso. E adivinhem quais os ramos de negócio do ex-prefeito de Sorriso. Rossato é sócio da concessionária Apaze, que controla outro trecho da rodovia estadual MT-242, além da MT-491. A exemplo da Intervias, 2 sócios da Paz enviaram caminhões aos atos antidemocráticos. Ilo Pozobon, via Fermat Transportes, 2 veículos, e Hélio Schiffelbein, 1. Dilceu Rossato também é um latifundiário autuado por desmatamento. Falamos sobre ele em outro vídeo deste canal, a nova bancada da devastação. Já assistiu? A ex-esposa de Dilceu, Kátia Regina Randon Rossato, doou R$25 mil para a campanha da deputada Coronel Fernanda, do PL, uma das novas caras da Frente Parlamentar da Agropecuária. Dilceu é dono do grupo Safras, que já foi um dos maiores comercializadores de soja de Mato Grosso. Hoje, o conglomerado acumula R$2,5 bilhões de reais em dívidas. O grupo tem tentado penhorar seus ativos para retomar o controle das transações comerciais, hoje nas mãos da trader Engerhardt CTP Brasil, a divisão de commodities do BTG Pactual. Você sabia que o BTG possui um braço de compra e venda de commodities? Pois é,
o banco fundado por Paulo Guedes, ex-ministro da Economia de Bolsonaro, e pelo mega investidor André Esteves, é o principal credor do ex-prefeito de Sorriso. Mas a relação do BTG com o bolsonarismo vai além. O relatório Agrogolpistas mostra que o banco mantém contratos de fornecimento com fazendeiros e empresários do ramo logístico implicados na tentativa de golpe de Estado. Em 2024, o BTG emitiu 9 bilhões de reais em certificados de direitos creditórios do agronegócio, uma espécie de nota promissória baseada na compra de soja e outros grãos. Os contratos abrangem centenas de fazendeiros, com vencimento até 2034. Entre eles, 10 nomes estão implicados nas investigações de atos antidemocráticos. Um deles é Argino Bedin. Outros 5 estão diretamente ligados a ele. Seu sobrinho Luciano, Alexandre Lermen, cunhado de Evandro Bedin, outro sobrinho, Fabriano Rodrigo Fiuti, sócio da filha de Argino, João Darcy Juste, ex-sócio na aérea G5, e Edemar Potrich, sócio do primo Ari Pedro Bedin, na Intervias concessionária. Completam a lista Albino Perim, Alexandre Burim, Denis Oliari e Lucas Costa Beber. Este último ocupa a vice-presidência da Associação Brasileira dos Produtores de Soja. A participação da AproSoja na tentativa de golpe será tema de outro vídeo deste canal. Aproveite e se inscreva. Aqui não temos medo de mostrar as conexões financeiras e políticas daqueles que jogam contra a democracia. Por falar em política, o banco comandado por André Esteves se tornou um refúgio para os membros do alto escalão do governo Bolsonaro. O fundador Paulo Guedes assumiu em julho de 2023 a presidência do Conselho da Legend Capital, gestora associada ao BTG. Outro ex-ministro, Fábio Faria, das Comunicações, assumiu um cargo na equipe de relações institucionais do banco apenas 3 meses após deixar a esplanada dos ministérios. Fábio é genro do falecido apresentador, empresário e fazendeiro Silvio Santos. No apagar das luzes do governo, ele autorizou uma empresa do grupo BTG Pactual a captar 2,5 bilhões de reais para projetos de telecomunicações na modalidade incentivada, com redução na cobrança do imposto de renda para investidores. Bruno Bianco, chefe da Advocacia Geral da União, fez o mesmo trajeto do ministro. Após o fim do governo, assumiu o cargo de gerente de relacionamento sênior do BTG. O grupo liderado pelo banqueiro André Esteves também possui um histórico de passivos ambientais. Em 2020, este observatório mostrou que a BR-PEC Agropecuária, uma subsidiária do BTG Pactual, era recordista em autuações do IBAMA, no Pantanal. A empresa recebeu uma multa de 58 milhões de reais em 12 de maio de 2018 por desmatamento ilegal em uma fazenda localizada entre Miranda e Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Até 2024, essa era a maior multa ambiental lavrada no Pantanal. O valor foi superado por outro integrante da lista de agrogolpistas compilada pelo De Olho nos Ruralistas. Trata-se de Claudeci Oliveira Lemes, dono da Comando Diesel Transporte e Logística Limitada, uma das empresas que tiveram contas bloqueadas pelo Supremo em novembro de 2022. Em 2020, Claudeci protagonizou o maior caso de desmatamento químico da história do Brasil. Ele aplicou uma mistura de 25 agrotóxicos por via aérea sobre 81 mil hectares em Barão de Melgaço, no Pantanal Mato Grossense, uma área equivalente ao município paulista de Campinas. Entre os produtos utilizados estava o 2,4-D, mais conhecido como agente laranja. Trata-se do mesmo desfoliante usado pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Somadas, as multas chegam a 3 bilhões de reais, conforme noticiado pelo Fantástico, da TV Globo. Em abril de 2024, o Ministério Público de Mato Grosso pediu a prisão preventiva de Claudeci, mas a Justiça negou. Desde 2019, o pecuarista acumula 15 autuações por danos ao Pantanal. Segundo a Repórter Brasil, ele fornece gado para frigoríficos da JBS em Barra do Garças e Pedra Preta, em Mato Grosso. O caso ganhou projeção na mídia, mas a conexão de Claudeci com a tentativa de golpe havia passado despercebida. Que o Brasil saiba disso. Por falar em agrotóxicos, quem também faz parte do relatório Agrogolpistas é a gigante Syngenta.
A multinacional chinesa, de origem suíça, é parceira da AgroSim, Comércio e Representação de Insumos Agrícolas, distribuidora oficial da marca em Sorriso, com direito ao uso do SIM como sufixo. Ela figura entre as empresas que tiveram as contas bancárias bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes por participar de bloqueios rodoviários logo após a vitória de Lula nas eleições. Essa relação não impediu que a empresa fosse reconhecida com o Prêmio Raízes em 2024, concedido pela Singenta para os distribuidores que se destacam por sua excelência. O prêmio, uma viagem para Dubai e as Ilhas Maldivas. Agora, adivinhem de quem Sérgio Adão Esteves, o dono da AgroSim, já foi sócio? Do onipresente Dilceu Rossato, ex-prefeito de Sorriso. Meus amigos, estamos chegando à reta final de uma campanha do bem e do mal. Por que Sorriso é tão importante na movimentação golpista? O município não colaborou apenas com caminhões que trancaram rodovias e engordaram o couro por novos anos de chumbo em Brasília. Sorriso foi um dos pontos escolhidos para o tour eleitoral do general Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro. Ao lado do secretário de Assuntos Fundiários, Luiz Antônio Naban Garcia, e do presidente da ProSoja, Antônio Galvão, o militar visitou empresários do agronegócio e passou o chapéu buscando doações para a campanha. Tudo isso entre agosto e setembro de 2022, apenas 2 meses antes do início do plano Punhal Verde Amarelo, que pretendia assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes e consolidar um golpe de Estado no país. As presenças de Naban Garcia e Antônio Galvão são essenciais para entendermos as digitais ruralistas no processo que levou ao 8 de janeiro. Naban Garcia era a principal ponte de Braga Neto com os setores mais agressivos do agronegócio, aqueles fazendeiros que defendiam um golpe de Estado muito antes de 2022, como mostramos no dossiê As Origens Agrárias do Terror. Por sinal, você sabia que o De Olho nos Ruralistas produz sistematicamente pesquisas? Nossos relatórios, dossiês, estudos sobre a realidade brasileira são uma parte importante do observatório. Eles mostram quem financia e quem opera as destruições no país. E são financiados por você, leitor, internauta. Você pode ajudar a manter nossa equipe de jornalistas e pesquisadores a partir de R$ 25,00 por mês. Antônio Galvão representava o elo com uma faixa de dinheiro bem maior, aquele dos principais sojeiros do país, e também era um símbolo vivo da impunidade. Quando foi intimado para depor sobre o financiamento do Tratoraço, de 7 de setembro de 2021, Galvão debochou das autoridades. O líder da ProSoja chegou à sede da Polícia Federal em Sinop em um cortejo de tratores, empunhando uma bandeira do Brasil. Se Galvão tivesse sido seriamente punido, haveria tentativa de golpe em 2022? Quem são os empresários que Braga Neto visitou em Sorriso 2 meses antes de encomendar o assassinato de Lula, Alckmin e Moraes? Por que eles não foram citados no julgamento em curso no STF? Se o país não responsabilizar os empresários do agronegócio que propiciaram a massa crítica para a abolição da democracia, outras tentativas de golpe virão. Golpes com tanque e com tratores. Afinal, por que eles se arrependeriam? De olho na democracia, de olho na história, de olho nos ruralistas. Chegar no torrão de seu gosto, vai semeando alegria e respeito, o trabalho em seguida dá fruto, e o fruto consolo pro peito, mate quente ou mate gelado, chimarrão ou então tererê, os costumes vão sendo mesclados, num país com sotaque de tchê. Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira, nos fundões dessa pátria se acha um gaúcho abrindo fronteira. Seja bem-vinda, bem-vindo no Café PT de hoje, direto da sede do Ministério do Trabalho e Emprego. Nós vamos conversar com o ministro Luiz Marinho sobre o fim da escala 6x1.
proposta que segue movimentando empresas e trabalhadores e está no momento decisivo de discussão. Nós vamos entender o que falta para a medida ser implementada e os principais impactos na vida de milhões de trabalhadores e trabalhadoras em todo o país. Você é nosso convidado, nossa convidada a acompanhar esse bate-papo com a gente. Já preparou o seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Ministro Luiz Marinho, primeiramente, muito obrigado por nos receber aqui na sede do Ministério do Trabalho. Eu gostaria de já começar fazendo uma pergunta que eu acredito que muitas pessoas que estão em casa nos assistindo gostariam de saber também. Quando, ministro, que a gente vai sair do debate, né, para que, de fato, as mudanças, né, da escala 6x1, elas sejam efetivadas realmente para a população, né? Quando que esse tema ele vai sair do debate e deve passar a ser implementado para os nossos trabalhadores e trabalhadoras do país? Primeiro, meus cumprimentos a toda a audiência. É importante acompanhar esse debate. O debate, eu acho que é muito importante para toda a classe trabalhadora brasileira e também para as empresas. Há, de fato, um grande interesse dos trabalhadores, em especial da nossa juventude, mas não somente. Chego em padarias, em mercado, o pessoal, vai mesmo acabar com 6x1? Quando vai acabar? Bom, essa é a pergunta, como diz a brincadeira, que vale $1 milhão. Sim. Quando nós não sabemos, porque dependemos do quê? Dependemos de um debate amplo, envolvendo todos os trabalhadores, empresários, tal, e especialmente o Congresso Nacional, o Parlamento Brasileiro. Tá aí um tema muito importante para refletir. A direção da Comissão do Trabalho na Câmara Federal garante que vai tramitar esse debate muito rapidamente na comissão e que eles pretendem, mais tardar primeiro trimestre do ano que vem, estar encaminhando, aprovando na Câmara e aí tramitar no restante do Parlamento. Conversar com o presidente da Câmara, enfim, ver como que ele vai conduzir esse processo. Se ele vai criar uma comissão especial para depois tramitar diretamente no plenário, se vai tramitar em todas as comissões, enfim. Depende um pouco do ritual do Parlamento. Pode demorar, como pode ser ágil, a depender dos interesses do Parlamento. E é importante que haja esse debate, né? Importante que haja debate, importante que haja mobilização. Porque é o seguinte, não há um consenso no Brasil sobre acabar com a jornada 6x1. Certo. É importante que tenhamos consciência disso. Depende do quê? Depende de evoluir esse entendimento, especialmente no Congresso Nacional. A mobilização dos trabalhadores é importante. E eu chamo a atenção sempre dos empresários para as dificuldades que eles estão tendo em preencher vagas. E a grande resistência de muita gente ao negar um chamado para uma vaga no mercado de trabalho, a 6x1 tem sido um problema para eles. Então é o seguinte, é melhor para o Brasil atender esse clamor do povo trabalhador, porque a jornada 6x1, ela se revela numa jornada cruel. É a mais cruel das jornadas, onde você tem uma folga só durante a semana, em especial para as mulheres. Sim. Mas também a juventude não quer, também os veteranos também, de fato, é muito cansativo. Então, mudar isso é importante para o mercado de trabalho. Eu costumo dizer aos empresários, o ambiente saudável de trabalho ajuda a combater absenteísmo, ou seja, a falta, ajuda na qualidade do ambiente, na qualidade do produto e na produtividade. E evita doenças, evita acidente, evita doenças, especialmente psíquicas. Portanto, nós precisamos acelerar esse debate. Por parte do Ministério do Trabalho e Emprego, que é o setor do governo que trata desse tema no Congresso, para nós é muito importante acelerar o debate, envolver todo mundo e ter uma decisão madura. Tem uma questão que eu sempre chamo a atenção também. Sim. Assim, até para os empresários ter a sua tranquilidade. Tem setor da economia que precisa trabalhar as 24 horas no dia, todos os dias do ano. Não terá lei que vai dar conta de cobrir a grade de horários para suprir a jornada
que alguns setores da economia necessitam. Aqui é negociação coletiva, convenção coletiva. Aliás, uma empresa que fala assim, não, eu topo discutir, pode chamar o teu sindicato e fazer um debate e já ir aperfeiçoando, já ir exercitando a grade de jornadas para dar conta da demanda necessária daquele setor da economia. Seria muito positivo se o empresariado antecipasse esse debate junto aos sindicatos que representam cada categoria. Nisso, inclusive, o senhor citou até, né, a dificuldade que muitas empresas estão tendo justamente de recrutar, né, funcionários que topem essa escala tão exaustiva, a escala 6x1, mas paralelamente a isso, várias empresas também já estão se antecipando a isso, né, justamente como forma de estimular, né, que os trabalhadores possam aceitar esses empregos, já estão começando a implementar, de uma certa forma, a escala 6x1, seja aumentando um pouco a carga horária durante os outros dias, né, durante os 4 dias, e os outros 2 dias, né, com a pessoa podendo aí podendo descansar. Na verdade, 5 dias com a carga horária um pouco mais elevada e podendo descansar 2 dias na semana. Não sei se o Ministério tem acompanhado dessa forma, como que o Ministério vê também em relação a isso, né, se o caminho realmente é esse, de que forma que o Ministério tem acompanhado? A gente acompanha, mas é muito pequeno o número de empresas que vem adiantando esse expediente, buscando e aperfeiçoando essa grade de jornada, de horários que eu me refiro, para dar conta da demanda do setor da economia. Mas é muito positivo. Cada empresa que puder é melhor, de antecipar, aprimorar, aperfeiçoar. E eu chamo a atenção de outra coisa necessária, o Congresso Nacional também está debruçado, também tem projeto de lei tramitando, também tem PEC tramitando, que é a jornada máxima. Uma jornada máxima no Brasil de 44 horas semanais. E o ideal é que reduza para 40 horas semanais a jornada máxima, e junto com isso faz a transição do fim da jornada 6x1. Tem as várias formas. Você tem, por exemplo, tem uma empresa que eu conheço, ela trabalha 40 horas semanais a jornada máxima. Só que ela fez o acordo com o seu sindicato representativo, e a jornada efetivamente trabalhada na semana é de 42. Pô, mas quando você trabalha 42, se a jornada máxima é 40. É que essas 2 horas adicionais vai para um banco de horas que o trabalhador administra. Vamos imaginar, ele acumulou lá 3 dias. Ele pode chegar um dia para o chefe e falar, olha, eu vou ser padrinho de casamento na cidade tal e vou, portanto, fazer gozo desses 3 dias que eu acumulei. Ou numa emergência, ou numa urgência, ou seja, tem formas que as convenções coletivas ou o acordo coletivo fornece ao trabalhador e à empresa, tem que ser bom para os 2 lados, não pode ser bom só para a empresa. Então, é muito importante que o trabalhador tenha essa autonomia de administrar as suas horas adicionais, que é uma coisa que talvez, quando você reduz a jornada máxima, quando você acaba com 6x1, que o trabalhador possa ter a liberdade de negociar, de conversar, de usufruir de uma flexibilidade para ajudar o trabalhador para administrar seus afazeres. Você tem casamento, você tem férias, você tem problemas, eventualmente, que a pessoa precisa deslocar e pode, em vez de perder o dia de trabalho, ele poder usufruir de um direito que é teu, porque ele adquiriu no tempo. Com certeza. Tem um outro ponto também, ministro, que o senhor já até antecipou no começo, que é o impacto que o fim da jornada 6x1 vai causar especificamente nas mulheres, né? Principalmente as mães solos, por exemplo, que muitas vezes precisam ter que trabalhar o dia inteiro, 6 vezes por semana, e ainda chegar em casa, ter que cuidar de filho, ter que cuidar dos afazeres domésticos também, e cuidar de si próprias também, né? É importante isso. E aí, um exemplo, por exemplo, nós somos homens, eu sou homem, por exemplo, já há 2 dias na semana, insuficientes até, né? Para a gente poder cuidar de tudo, dar atenção para as famílias, para os amigos, para cuidar da gente também. E eu, por exemplo, não tenho filho e já acho insuficiente. Imagina para uma mãe, né, nessas condições de ter que cuidar da família inteira e ter que ir trabalhar para suprir a casa também. Então é um impacto que vai ser realmente muito benéfico para essas mulheres, né? Com certeza a jornada é mais cruel para as mulheres, mas nesse momento é sempre importante chamar a reflexão dos homens, né? Claro. Olha, tarefa doméstica não é só ajudar, é importante dividir as responsabilidades. Tarefa de cuidar da família,
não é só das mulheres, não é ajudar, é dividir as responsabilidades. A política de cuidado na família, tal, tudo isso é muito importante, que a sociedade como um todo se conscientize, que os homens se conscientizem. Como o presidente Lula costuma dizer, o homem tem que dividir as tarefas domésticas para poder ter felicidade de toda a família. Mas é evidente que a regra na sociedade é que a mulher é mais sacrificada, né, nas tarefas domésticas. Mas a gente sempre chama atenção nos homens para fazer essa divisão. Agora, se nós tivermos condições, e eu acredito sinceramente que a economia brasileira tem condições de reduzir a jornada máxima do país, tem condições de arranjar formato de jornadas, de grades, de horários, que dê conta de acabar com a 6x1. É preciso que o empresariado tenha sensibilidade para isso, e nós sabemos. Sim. Tem empresário que já está tomando iniciativa, tem empresários que topam discutir, tem empresário resistindo. Ou seja, vamos ajudar o Brasil, vamos ajudar o povo brasileiro, a classe trabalhadora brasileira a ter melhor condição de trabalho decente, com boa remuneração. O presidente nos chama a atenção de um outro aspecto. Quando você remunera bem o seu trabalhador, você está enxergando ele também como um potencial consumidor e não simplesmente um fornecedor da mão de obra para produzir o seu produto e ajudar na sua riqueza. Né? O trabalho ajuda na construção da riqueza das empresas. Mas que tal a gente enxergar o trabalhador também como uma pessoa que tem direitos? Tem direito ao trabalho decente, tem direito ao trabalho bem remunerado, até para consumir o seu próprio produto. E daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua falando sobre esse assunto aqui no Café PT. Não sai daí. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode Tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? O PT acredita na força da comunicação e investe para falar com todo mundo em todos os cantos, por todos os meios. E o rádio, o canal mais ouvido do Brasil, está bombando com muita informação e credibilidade. É a nossa rádio, a Rádio PT. Depois de crescer quase 200% em audiência em 2024, a Rádio PT segue firme, conquistando ainda mais espaço. A Rádio PT está no ar 24 horas por dia, com tudo que a militância quer e precisa saber. Notícias atualizadas, análises afiadas e uma programação feita com muito compromisso e coração petista. Tenho notícias do PT, boletins diários e o nosso podcast que já passou da marca de 700 episódios. É muita informação com qualidade, todo dia, o dia todo. A Rádio PT está em todas as plataformas. E claro, você é parte dessa construção. Gente, eu quero agradecer de coração os nossos ouvintes da Rádio PT pelo acompanhamento. Já estamos de volta aqui no Café PT, hoje conversando com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, sobre o fim da escala 6x1. Ministro, gostaria de chamar a participação de um trabalhador, inclusive, que a gente encontrou nas ruas aqui de Brasília, que ele chama atenção para um ponto muito importante também, para a gente poder comentar no final, tá? Vamos assistir. Eu acho que o governo acerta muito em encampar essa proposta de lutar contra o fim da escala 6x1. Essa é uma proposta que sai do povo, né, da classe trabalhadora organizada, o movimento Vida Além do Trabalho, e que nós sabemos que existe muita resistência no parlamento brasileiro, né? Eles não estão do lado da classe trabalhadora. E o governo, do Partido dos Trabalhadores, tem um compromisso histórico com a classe trabalhadora e nada mais justo do que garantir esse benefício do fim da escala 6x1 para milhões de trabalhadoras e trabalhadores. Isso vai ser uma coisa muito importante, mas que a gente também precisa mobilizar. Não adianta ficar em casa ou somente no Twitter
postando hashtag pelo fim da escala 6x1. É importante ir para as ruas, é importante pressionar, e o governo, com o povo a seu lado, eu tenho certeza que vai conseguir aprovar essa medida tão importante, que há mais de 30 anos nós não tínhamos uma medida tão importante de direitos para a classe trabalhadora do nosso país. Então, ministro, é isso, né? A mobilização das pessoas, né, que estão em casa, realmente é preciso, né, que as pessoas realmente se mobilizem, tanto na internet quanto nas ruas também, para que essa pauta ela possa avançar, né? Como disse o Breno, as redes sociais são importantes nesse processo da vida da sociedade brasileira, mas nada substitui a interação pessoal, né? Portanto, a mobilização ela é importantíssima. Olha, e a isenção do imposto de renda foi um exemplo. Na minha opinião, o Congresso só aprovou já para valer a partir de janeiro, isenção de até R$5.000 de imposto de renda, que vai beneficiar para cima também, por conta das mobilizações. Aprovaram por consenso, tanto na Câmara como no Senado. O consenso não existia, pelo contrário. Verdade. Não houve essa mobilização, eu acredito que não estava aprovado até agora a isenção do imposto de renda. Portanto, esse é um bom exemplo, como disse o Breno, que todo mundo que deseja, né, que trabalha 6x1, que deseja transitar por uma jornada justa, que dê mais liberdade para homens e mulheres, para a nossa juventude, possa assumir para si essa luta. E não simplesmente ficar na torcida, mas agir como atores desse processo a partir das mobilizações necessárias. Acredito, como o Breno disse, o governo apoiando a mobilização do nosso povo, dos trabalhadores, o Congresso terá sensibilidade e o empresariado haverá de se convencer que é melhor, inclusive, para o bem-estar da própria empresa. Agora, ministro, parte, inclusive, do empresariado argumenta que essas medidas elas podem gerar custos, né? Aumento de custos para eles. O Ministério tem acompanhado isso também e considera esses argumentos que são apresentados? Ele não pode ser rechaçado assim, não, isso não existe. Existe, evidentemente. Se você reduz, se você precisa colocar mais trabalhadores para dar conta da sua demanda, você tem impacto de custo, sim. Agora, que a sociedade é chamada, as empresas são chamadas, é o seguinte, o impacto desse custo será benéfico ou maléfico? E acredito, sinceramente, que será benéfico para o conjunto do país, porque trazer felicidade, trazer a satisfação daquele trabalhador, daquela trabalhadora que vai estar à tua disposição, produzindo o seu produto, cuidando do seu serviço de forma mais bem-humorada, de forma mais feliz, preservando a saúde, porque se você fica doente, você gera custo para as empresas nacionais. Se você tem acidente, você gera custo para as empresas nacionais e para o próprio Estado. E se você melhora o ambiente, você pode melhorar a produtividade, portanto, compensa parte do impacto do custo. Se você produz com melhor qualidade, da mesma forma, enfim. Eu acho que o conjunto do que nós podemos tirar de benefícios pode perfeitamente compensar os custos que terão ser implantados, com certeza. E é importante destacar também, ministro, que a ideia é de se reduzir essa jornada exaustiva de 6x1, mas sem mexer no salário das pessoas, sem diminuir o salário das pessoas. Claro. Toda redução de jornada que você fala, de convenção coletiva, de lei de acordo, é sem redução da sua remuneração. Porque até a tua remuneração ela é importante para consumir o teu próprio produto. Ou seja, o mercado de trabalho está aquecido, nós temos a economia crescendo, com sustentabilidade, graças a Deus, e que precisa manter esse processo exatamente para continuar crescendo, gerando mais oportunidades. Legalmente, um patrão pode chegar alguém e dizer assim, não, eu vou diminuir a sua escala de trabalho, agora você passa a trabalhar 5x2, mas a gente vai diminuir o seu salário também. Isso não é possível, né? Hoje no Brasil, pela CLT, não é possível. Isso não é possível. Você tem momentos de eventuais emergências, crises, que a lei permite que as partes façam um acordo, uma redução temporária por conta da emergência, por conta da crise, uma catástrofe, enfim, uma situação extremada. Mas a redução do salário, neste caso, da redução da jornada, ela não é permitida. É isso, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua conversando com o ministro Luiz Marinho sobre o fim da escala 6x1. Não sai daí que o Café PT volta já.
Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4h na TVPT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano. Um país único, que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas, acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro, damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil. E te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TVPT. Aqui brilha uma estrela. Muito bem, já estamos de volta aqui no Café PT, muito obrigado pela sua companhia. Hoje estamos conversando com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, sobre o fim da escala 6x1. Como é que está o debate agora, ministro? Inclusive, esse debate já tem sido discutido na CNT também, né? O Conselho Nacional do Trabalho, é no CNT. Mas de que forma que ele tem ganhado força realmente no CNT agora? Veja, tudo que tem tripartite, né, governo, trabalhadores e empresários, ele é um debate que está sendo aquecido, mas sempre tem as divergências. Então, você precisa ir trabalhando para ir compondo. Porque o rumo para chegarmos a esse processo do fim da 6x1 e da redução do trabalho é o parlamento. Perfeito. Então é muito importante esse debate do parlamento, é muito importante a mobilização, é muito importante o envolvimento das categorias, né, do conjunto dos trabalhadores, do conjunto da população, para olhar o seguinte: uma jornada que obriga 6 dias por semana e somente um dia de folga, ele acaba sendo muito injusto, em especial para as mulheres, como já dissemos. Mas ele também pode criar uma estafa no ambiente de trabalho e ser prejudicial para a própria produtividade, para a qualidade, como nós já falamos. Portanto, é fundamental que o empresariado tenha essa compreensão e dê a sua colaboração, né, para que a gente possa fluir o mais rapidamente possível no Congresso Nacional para transformar em lei que vale em todo o território nacional. Enquanto isso, você, empresário, pode antecipar essa negociação e implantar no seu próprio local. Ministro, na sua visão, existe um cronograma assim, realista de quando essa medida ela poderá ser implementada no país? Será que ainda pode acontecer dentro do governo Lula ou seria otimismo demais? Realmente é preciso ampliar mais esse debate? Veja, nós queremos implantar dentro do mandato do presidente Lula.
mas é possível que tenha que permanecer no processo para o próximo mandato, que nós temos esperança que o Lula continue governando o país. Perfeito. Mas é um processo, de fato, que não dá para cravar, né, tal mês do ano que vem estará implantado. Nós precisamos fazer muito debate e o convencimento das lideranças do parlamento para pautar o tema, para o plenário poder avaliar e aprovar. Maravilha. Câmara e tem Senado, portanto, lembrar disso. Vamos aguardar e acompanhar, então, né, todo esse movimento aí, que realmente é importante para toda a população brasileira, que vai melhorar muito a qualidade de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ministro Luiz Marinho, muito obrigado por ter nos recebido aqui no Ministério do Trabalho, por ter dedicado esse tempo para conversar com a gente e com a audiência da TVPT também. Sempre à disposição. Um abraço a toda a audiência. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra no próximo Café PT. Até lá! No programa de hoje você vai conferir as lutas dos professores pelos seus direitos. Vai ver uma pesquisa sobre o consumo da população negra e uma exposição que exalta a ancestralidade da mulher afro-brasileira. Acompanhe. Nesta semana, mesmo com o feriado, a APUESP continuou sua luta em defesa da categoria e de uma educação pública de qualidade para todos. No dia 18 de novembro, representantes do sindicato realizaram uma reunião na Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. A pauta incluiu temas como a matriz curricular, o fechamento de aulas noturnas, atrasos nas promoções por mérito, entre outros. A questão mais discutida foi o projeto de reorganização de unidades escolares proposto pela Secretaria, sem o devido debate democrático que o assunto exige. A APUESP deixou claro que é contra a forma autoritária com que o projeto foi desenvolvido e expôs a necessidade de medidas que tragam melhorias concretas à educação na rede estadual. Na sexta-feira, dia 14 de novembro, a segunda presidenta da APUESP, professora Bebel, recebeu em Brasília a comenda da Ordem Nacional do Mérito Educativo. A cerimônia contou com a presença do presidente Lula e teve personalidades homenageadas de todo o país. Por compreendermos que a educação é o único caminho transformador de um país, de uma nação e de um povo. Portanto, nosso reconhecimento a todos que fazem a educação nesse país. Eu estou muito feliz nessa data, no momento que eu recebi uma comenda, né, que é da Ordem Nacional do Mérito Educativo, que é dada por estadual, são premiadas pessoas que têm, né, um destaque na educação, que enfim lutou pela educação, e acho que estou dentro desses, né, pré-requisitos. Mas o mais importante não é a comenda. O mais importante, eu acredito, é exatamente vir das mãos de um presidente, que é o presidente Lula, que é o presidente que mais, de longe, que mais a universidade abriu, que criou os Institutos Federais de Educação. Enfim, nesses 95 anos do MEC, é justo, né, que todos recebam, mas é importante dizer, né, que o grande mérito para nós é, de fato, a educação ser prioridade em todo o país, sobretudo do estado que eu venho, que é o estado de São Paulo, né, e nos municípios do país também. Então, forte abraço. No mês da consciência negra, é fundamental entender a verdadeira face do preconceito racial no Brasil. E uma pesquisa, realizada neste ano, trouxe uma radiografia reveladora desse problema. Para quem não é negro ou negra, costumes corriqueiros como ir ao shopping center, entrar numa loja ou ver propagandas pela TV e celular são atividades indolores. Mas para a população negra, é diferente. É o que demonstra a pesquisa O Consumo Invisível da Maioria. Realizada em âmbito nacional, o levantamento buscou compreender como negros e negras avaliam e interagem com marcas e empresas que atuam no mercado. E mostra como essa população sente o preconceito no cotidiano. Alguns dados são chocantes.
34,8% dos entrevistados sofreram discriminação ao consumir produtos ou serviços no último ano. 71,9% dos casos foram sutis ou camuflados, revelando um padrão silencioso e persistente. Maurício Pestana, um dos idealizadores da pesquisa, ressalta que ela conseguiu captar as dores reais de uma grande parcela dos brasileiros. E é um retrato real, fiel, porque quando você faz uma pesquisa, a pessoa que responde ali a pesquisa, ela responde com um sentimento daquilo que ela sente, né, profundamente, que nós como negros sabemos exatamente onde é que o bicho pega, né? Então a gente sabe, parece que, mas quando você vai para a pesquisa, você vai ver que é o registro, né? É o que acontece. O consumo da população negra tem um enorme impacto no mercado, trazendo a força de milhões de cidadãos. E a pesquisa revela caminhos para uma economia mais inclusiva e conectada com a diversidade brasileira. Este consumidor, aí sim, ele é inviabilizado, eu não digo por todos os setores e tal, tem gente já preocupada, mas por uma parcela muito grande, seja no setor da indústria, do comércio e até do governo, né? Assim, a gente é meio que esquecido no geral, mas você tem setores que já estão preocupados com isso. Um alento que a pesquisa traz é o grau de maturidade e a conscientização dos consumidores negros e negras. 37,4% dos entrevistados valorizam marcas que respeitam a diversidade racial e 24,6% punem empresas que demonstram racismo. Há uma forte identificação da comunidade negra. Não, essa marca eu consumo porque essa marca eu vejo que tem programas, não só programas de diversidade, de inclusão, mas ela também é um reflexo do que a marca, nos seus comerciais, no seu marketing, quanto ela contempla as pessoas negras. Ou seja, o consumidor negro, ele está muito mais vigilante, muito mais atento. Os dados mostram que o Brasil precisa ouvir as necessidades e desejos dessa população. A APUESP, por exemplo, tem uma secretaria dedicada a políticas sociais e à promoção da igualdade racial. Quem não enxerga a importância da população negra está fechando os olhos para o nosso passado, presente e futuro. As pessoas têm que ter consciência de que este é o segundo maior país negro fora da África. Não se pode pensar um país como o Brasil sem o respeito a esses quase 60% da população. Primeiro, porque é a maioria da população. Esse é um ponto muito importante a dizer. Segundo, é a contribuição que essa maioria deu para esse país. Você não consegue pensar o Brasil sem um negro. Não existe história do Brasil sem um negro. Em cartaz até fevereiro de 2026 no Sesc Belenzinho, a exposição Onairim, Caminho de Ferro, de Nádia Taquari, propõe um percurso sensorial e simbólico sobre ancestralidade, espiritualidade afro-brasileira e o protagonismo do feminino negro. Onairim quer dizer estritamente Caminho de Ferro em Yorubá, então por isso que esse é o título da exposição. Essa exposição ela é toda permeada por caminhos de ferro, uma grande homenagem a Ogum, a essa divindade dos ferros, dos caminhos, das tecnologias. E a exposição começa no Mar, no Museu de Arte do Rio, foi o primeiro lugar em que ela aconteceu, depois ela foi para o Moncabe, em Salvador, e agora chega aqui no Sesc Belenzinho. A exposição está permeada por mulheres, né, por divindades femininas, por figuras femininas ancestrais, africanas e de muita força, de criação de caminhos. Então, tanto as Iabás, representando orixás femininos como Oxum, como Iansã, como Iemanjá, assim como a obra Abre Caminhos, que representa as pencas de Balangandãs, elas se referem a esse passado ancestral brasileiro de mulheres negras então escravizadas, que usavam as pencas de Balangandãs no quadril, que eram o pecúlio, que eram as reservas delas para elas adquirirem libertação. Então eram elementos em metal, em prata. E aí com esse material que elas adquiriam, elas compravam a própria liberdade, a alforria. Então a Nádia, ela ressignifica isso, né? Ela relê, ela pesquisa muito isso, para dizer, para mostrar como um elemento de libertação e de expressão. A gente convida todas as escolas para virem visitar a exposição. A gente, inclusive, disponibiliza ônibus para as escolas que precisarem, que quiserem,
Para a gente é do maior interesse que as escolas, que alunas e alunos venham visitar a exposição, tomem contato com essa exposição, que está sendo muito interessante para a gente também. E porque é isso, ela de fato, ela relê a história do Brasil, ela relê da agência das mulheres negras escravizadas através das pencas de Balangandãs, até as religiões, né? Religião de matriz africana, aqui muito representada, o sagrado afro-brasileiro, que muitas crianças têm contato cotidiano, que fazem parte ou têm contato de alguma maneira e que estão aqui expostas de uma maneira muito linda, muito respeitosa e estão disponíveis para a gente conversar sobre, né? E para a gente sentir também. Essa é uma exposição muito sensorial, muito por conta da música, da luz baixa, da maneira contemplativa como as obras estão expostas. E uma coisa que é muito importante para a gente gostaria de ressaltar, é que essa exposição conta com alguns recursos de acessibilidade. A gente tem 3 peças táteis, 3 obras da exposição disponíveis para toque, para aproximação. A gente tem também videolibras, 2 videolibras e uma audiodescrição de todo o espaço. Então é isso, a gente espera que ela seja acessível para todas e todos que vierem até aqui. O programa de hoje fica por aqui. No portal e nas redes sociais da APUESP você encontra informações quentes sobre nossa educação pública. Aponte a câmera do celular para o QR Code e conheça as redes sociais do nosso programa. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.